Então, Renato, dando continuidade, e essa questão daquela é uma questão bem interessante, certo? Mas ela é uma questão bem simples, entendeu? A gente vai aplicar as propriedades e você vai ver que não vai ter nem sequer a necessidade de aplicar em si o limite fundamental. Bom, por que a gente vai ver isso? Porque, primeiro de cara, a gente tem que saber o quê? Eu vou mudar aqui a cor rapidinho para ver duas coisas. A gente sabe que a gente tem uma propriedade que diz para a gente, eu vou escrever aqui em termos de logaritmo neperiano. A propriedade que a gente fala é o seguinte, deixa eu apagar essa luz aqui que está me cegando. E elevado a ln de x é igual a x, certo? E essa é a propriedade principal que a gente vai usar. No caso, a gente está usando aqui o ln, o nosso ln como log. É o log, mas a gente sabe que a base desse log é o e, certo? E a gente sabe que tem um limite fundamental que envolve o logaritmo, que é o seguinte, o limite, certo? Horrível. Limite de x tendendo a zero do log de 1, aí eu vou botar 1 mais y, né? Aqui seria y no caso. Sobre y. E esse limite aqui ele vai acabar tendendo para 1. Na verdade, a gente tem todos os nossos limites de interesse, eles têm que tender para 1, né? Se tiver que tender para 0, vai ser aquele limite de 1 menos o cosseno. Não, porque pode acontecer. A gente já viu questão que a gente usa 1 menos o cosseno de x sobre x com x tendendo a 0. Não, sobre só o x. Tá. E aí ele tenderia a 0. Ele tenderia a 0. Mas aí você só vai aplicar aquele limite quando não acabar caindo numa indeterminação, né? Então, no caso, o que a gente vai procurar fazer é, aplicar essa definição aqui, dessa propriedade do logaritmo e da exponencial, e tentar chegar nesse limite fundamental. O que necessariamente não quer dizer que a gente vai conseguir. E se a gente não conseguir, e caso não caia em uma indeterminação, entendeu? Pode ser que a gente vá ver o problema, ver cair em outra coisa. Vamos ver aqui o seguinte, de cara, vamos separar aqui em 2 pedaços, certo? Eu tenho o limite da divisão, né? Então eu posso escrever como a divisão de limites. Eu poderia escrever como limite de x tendendo ao infinito, de quem? Abre parênteses aqui, do log de x elevado a x, certo? E embaixo, o log não. X... Esse de baixo, se você já quiser fazer transformação, porque esse é muito problema em fazer. Não, vamos com calma, tá? Vamos com calma, vamos contar, porque o objetivo aqui é aprender, certo? Então, a gente tem 2 limites. Bom, tá óbvio aí que você entendeu essa transformação desse daqui de baixo. Eu vou pintar nele aqui de laranja, certo? Que é o seguinte, se o meu elevado a log de x é igual a x, certo? Logo, eu vou poder pegar esse meu x aqui e vou poder igualar ele com quem? Com esse elevado a log de x, certo? Então, o que é que vai ficar aqui nesse lugar desse daqui? Desse do laranja? Vai ficar o meu limite de x tendendo ao infinito de quem? No lugar do x, eu vou colocar elevado a log de x. Quem é que eu já tinha na exponencial? Log de x. Log de x. Então, eu posso escrever ela da seguinte maneira. Log de x. Tudo isso elevado ao log de x. E essa propriedade daqui, ela vai me dar o seguinte. Se eu tenho um x elevado a 2 e elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa, eu tenho um x elevado a 6, né? Então, e é log de x ao quadrado. Então, por ela, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que o meu limite
de x tendendo ao infinito vai ser igual a E elevado a log de x vezes log de x. Isso aqui a gente pode escrever dessa maneira daqui também. Log ao quadrado de x, ok? Uhum. Porque senão você bota o 2 antes do x, né? Isso. É uma maneira de escrever, certo? Mas você sabe que você está multiplicando log de x vezes log de x. Log ao quadrado de x é a mesma coisa de log ao quadrado. Log de x ao quadrado é a mesma coisa que log ao quadrado de x, tá ok? Tá claro? Então, aí o passo aqui seria o seguinte. Posso pegar e transformar naquela propriedade que eu conheço? Vamos lá. Qual transformação é que eu tenho que fazer para eu ter aqui dentro o 1 mais o y e fazer o meu y tender a zero? X é igual a 1 mais y, né? Tá. Então, se x for igual a 1 mais y, certo? Tá aqui. Aí, quando o meu x tende ao infinito, o meu y vai tender a quem? Vai tender a infinito também. Vai tender a infinito também. Então a questão não dá para aplicar a propriedade aqui, certo? Então, quando a gente encontra esse valor daqui, esse valor que está aqui, certo? Já é o máximo que a gente vai poder atingir nessa questão. A gente não vai poder fazer nenhuma transformação. Então, deixa esse valor aqui, certo? É o nosso valor laranja. Vamos lá para o nosso valor amarelo agora. E eu nem botei nada, nem pintei de cor nenhuma. Vou pintar de verde. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui, ele vai ficar aqui o seguinte, no caso. Eu vou ter o meu limite de x tendendo ao infinito de quem? De log de x elevado a x, não é isso? Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer a seguinte transformaçãozinha aqui, ó. Eu vou fazer que y é igual a log de x. E eu fazendo essa transformação daqui, y é igual a log de x, o que, vai sobrar para mim ali? Eu vou ter que o meu limite de x tendendo ao infinito vai ser quem? Y elevado a x. Elevado a x. Por que isso? Porque a sua preocupação era, eu tenho um log ali, como é que eu vou fazer? De cara, eu vou matar esse problema fazendo essa transformação. Por quê? Eu posso escrever o meu y como sendo quem? É elevado a log de y. Certo? Então, seria como que ficaria ali? Ficaria limite de x tendendo ao infinito de quem? De E elevado... Aí vou botar aqui o x, certo? Vezes o log de y. Mas quando você mudar a variável, você não tem que vir para onde o x tem? Não. Mas repare só, o meu y, eu estou fazendo essa relação daqui com o x simplesmente para me ajudar a não me perder na hora de resolver a questão. Eu ainda não estou aplicando o meu limite. Não há necessidade de fazer essa transformação, a aplicação do limite. Tá. Eu ainda não tentei chegar no meu limite fundamental, entendeu? Então, é por isso que, por enquanto, eu só estou fazendo essa transformação para eu não me perder. Por que eu estou lhe dizendo isso? Ora, a minha expressão agora é essa daqui, ó, certo? Aí eu posso destransformar. Quem é que é meu y? Log de x. Log de x, certo? Tá. Só que repare só, agora como é que vai ficar? O log de x, eu vou colocar ele aonde? No y, então vai ficar aqui. Log, então vai ficar, aí a gente vai ficar aqui o seguinte, aí, limite de x tendendo ao infinito de quem? De E elevado a x, eu vou abrir aqui uma chave, certo? Colchete. Toda hora me engano do nome. Do log. Aí agora, ó,
Quem é meu y? Log de x. Então é log do log. Ó. Entendi. Pronto. Aí eu lhe Entendi a pergunto. passagem agora. Pronto. Aí eu lhe pergunto. Dentro do que está aqui, tem como eu aplicar alguma transformação para que eu atinja o limite fundamental? Você poderia dizer que o log de x é o menos y, né? Mas o menos t, não sei qual que é a variável que seja. Tá, então, se x tender ao infinito... Tá, e se estender ao infinito, t tende a quanto? Infinito também. Então não tem como transformar. Não resolve. Entendeu? Não, essa questão daqui, ela não cai em nenhum limite fundamental. Aí o que é que vai sobrar para mim agora? O que é que vai sobrar para mim? Vamos colocar as duas expressões aqui. Aí eu vou tirar do... Ih, caramba. Eu vou ficar com o seguinte, ó. Limite de x tendendo ao infinito de quem? Aí eu vou aqui abrir o parênteses, certo? Aí vai ficar. Eu já vou começar a separar tudo não, eu vou fazer passo a passo, melhor. É elevado a x do log de x. Dividido por quem? Quem é que ficou ao logaritmo de x ao quadrado. Cadê? Onde foi que passou? Tá mais para cima ainda. Isso. Isso aqui ficou elevado a log de x ao quadrado. Não foi? Então fica elevado a log de x ao quadrado. Certo. E agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. O que é que eu faço? Conserva a base e subtrai os conserva a base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ficar com o limite de x tendendo ao infinito de quem? De e elevado a x log do log de x menos o log de x ao quadrado. Então, aí, agora é que tá. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que resolver aqui em cima. Eu vou botar em evidência aqui quem? Quem é que eu posso botar em evidência? O log de x. E como é que você tira o log de x aqui, de evidência? Você tem log de x aqui, só que esse log de x aqui, ele é argumento do outro log. É verdade. Então, você não tem como botar ele em evidência. Você pode botar em evidência aqui, ó, é o x. O x. Então, como é que vai ficar essa expressão? Vai ficar limite de x tendendo ao infinito de e elevado a x. Aí agora eu vou abrir aqui o colchete, a chave, não, colchete, desculpe. Do log de x, com o argumento do log de x. Isso daqui eu não preciso botar nada, porque eu já botei ele em evidência, puxei dele. Aí ficou 1 aqui, né? Menos o log de x ao quadrado sobre x. Certo? Aí agora eu vou para as propriedades aqui, certo? Vamos lá. Eu vou pegar eu vou separar aqui em 2 pedacinhos para a gente fazer uma discussão aqui em cima, certo? Vou pegar esse pedacinho daqui. Limite de x tendendo ao infinito de log de x ao quadrado sobre x. Qual é o valor desse limite, Renato? Log de x sobre x, porque o log de x ao quadrado teria que ter o x ao quadrado também, não? Tá. Não dá para você fazer nenhuma transformação. Desculpe. Não dá para você fazer nenhuma transformação. Isso a gente já viu, tá óbvio. Certo? Aqui é o seguinte. Nesse caso daqui, se você substituir valores tão grandes quanto você queira tendendo ao infinito, o log de x sozinho, ele vai tender ao infinito. Certo?
Só que ele vai entender ao infinito muito devagar, certo? Muito devagar. Já em compensação, o x, ele vai tender ao infinito muito mais rápido. Então, essa função x aqui, ela vai dominar a expressão zero, inteira. Né? Uhum. Então, ele vai tender a zero. Ou seja, eu vou eliminar esse pedaço da minha questão. Aí, o que é que vai ficar agora? O que é que vai ficar agora? Eu vou ter E elevado a limite de x tendendo ao infinito de x que multiplica o log do log de x. Ora, se esse limite daqui ele tende ao infinito, aqui dentro ele vai tender ao infinito e logo esse daqui todo também vai tender ao infinito. E esse daqui termo também vai tender ao infinito, certo? Só que como esse termo daqui é muito maior do que esse, ele vai dominar, né? Então, isso aqui vai tender a quem? Infinito. Mas só uma pergunta. E a nossa resposta. Acho que eu estou entendendo errado. Mas essa aí não ia ser uma fórmula de indeterminação infinito vezes infinito, não? Não, infinito vezes infinito não é problema nenhum. Se você multiplicar um número muito grande com um número muito grande. Então não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Não é uma indeterminação, tá? Então, a nossa solução do nosso problema é justamente o quê? Tende ao infinito. Ficou claro isso daí? A gente aplicou as duas propriedades e o grande macete aqui, que talvez você não tenha pego, foi justamente fazer isso aqui, ó. Para que você não se confundisse. Para que você não se confundisse na hora de aplicar a propriedade aqui, ó. Certo? Que no fim das contas é a mesma transformação. Mas você precisa. E isso é que eu chamo de manha, você ter um macete. Porque aí você consegue resolver o problema sem errar. Certo? Você vê que esse problema. Não, mas agora. É bem fácil até. É um problema simples. Outras questões que a gente viu eram até mais difíceis do que essa. Essa questão aqui só exigia você pensar um pouquinho. Ficou claro aqui? Beleza. Então a gente vai para a última lista, certo? Que ficou. Beleza. A última lista. E, Renato, de antemão, eu vou lhe dizer que a aula de hoje ela vai ser um pouco mais curta do que a gente está acostumado, viu? Se você não tiver nenhuma restrição, claro. Você sabe que geralmente a gente passa bastante de 2 horas, mas hoje eu tenho umas coisas para fazer e realmente a gente vai mas ter um pouquinho menor. São as 9 da noite também. Viu? Tarde também. Você sabe que depois a gente compensa o que faltar aqui. Mas a segunda lista dá para terminar? Ela não é muito grande, não, né? Não, a segunda lista a gente já terminou, que era do... Não, a terceira. A terceira. Não, acho que não dá para terminar, não. Eu vou fazer umas 10 questões ali daquela e vou deixar uma para você fazer depois, tá bom? Então, pelo menos as mais difíceis a gente pode fazer, assim, tipo... As que você achar mais complexa aí... No fim das contas a gente vai fazendo a mesma coisa. Eu vou explicar umas e vou botar você fazer outra, certo? Beleza. Tá. Se você olhar lá no enunciado da questão, né, ele tem dizendo para determinar a estimativa assintótica mais simples das seguintes funções. Ou seja, a primeira questão, na primeira questão, o item letra A, ele tem para a gente aqui o seguinte: 2x ao quadrado, certo? Mais x, com x tendendo a zero. Olha que a gente está tendendo para um valor muito pequeno, certo? E se você olhar aqui, a gente tem um polinômio. E se a gente tem um polinômio, de cara, a gente sabe que o polinômio ele vai tender para o infinito ou ele vai tender para zero, a depender do que ele está sendo dado, né? Se ele pedir esses limites assintóticos, ele vai tender a zero ou infinito de acordo com o que está sendo dado. Não tem problema com relação a isso. Só que ele quer que você ache a estimativa assintótica mais simples. Ou seja,
como a gente vai reduzir para que essa função fique o mais simples possível, certo? Ela se reduziria a zero. Então, você tem de cara aqui, o primeiro item é esse daqui, f de x é igual a 2x ao quadrado mais x. A gente está tendendo a zero. Eu pergunto a você, como é que você acha que você vai fazer que isso daqui se reduza da maneira mais simples a zero? Eu posso botar alguém em evidência aqui, não posso? Posso. E nesse caso daqui, como a gente está tendendo a zero, a gente vai pegar o menor valor. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. Vai ser igual a x que multiplica quem? 2x mais 1. 2x mais 1. Mais 1. Aí, repare só, o meu limite de x tendendo a zero, de f de x, vai ser igual ao meu limite de x tendendo a zero, de x, certo? Que multiplica, eu vou botar aqui entre parênteses, já separando, o limite de 2x mais 1 de x tendendo a zero, certo? Você já sabe que esse polinômio ele vai ir para zero. Aí eu lhe pergunto o seguinte, amarelo. Quem é que vai definir dessas duas expressões, a laranja ou amarelo, que quem é que vai para zero? A laranja. A laranja. Porque esse limite daqui, ele vai para zero e vai multiplicar por todo mundo, né? Esse limite daqui da gente vai tender para quanto ele? Para 1. E esse daqui vai tender para zero. Então, a estimativa assintótica mais simples que eu posso possuir dessa expressão daqui é que meu f de x seja equivalente a x. E é isso que a questão está pedindo. Você vai fazer uma redução daquela função de maneira que você encontre a mais simples. Se fosse no caso de tender ao infinito, não seria o menor valor. Seria o menor valor possível, que no caso seria quem? 2x o 2x ao quadrado. Porque essa função de 2x ao quadrado, ela vai dominar a expressão inteira. Tem um exemplo aqui parecido com esse que a gente vai ver, certo? Então, é uma questão bem simples isso daqui. A gente reduz ao máximo que é possível a expressão e vê quem é que vai tender ao que a gente espera do resultado, certo? Tá. Então, vamos lá. No item letra B, ele dá o seguinte para a gente. O meu f de x é igual ao meu seno hiperbólico de x mais a tangente hiperbólica não, é a tangente de x. A minha tangente de x. Ora, para o meu x tendendo, meu x ele vai ter que tender a zero. Bom, aí de cara é o seguinte, eu tenho o seno hiperbólico e tenho a tangente de x. E se você lembrar das questões anteriores que a gente fez, das aulas anteriores, existem dois limites fundamentais relacionados com o seno hiperbólico e a tangente de x, certo? Vou mudar aqui de cor, certo? E a gente vai saber o seguinte, ó. De cara a gente sabe que tem, só a termo de lembrança, o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x, não é hiperbólico não, ele é 1. E nesse caso daqui a gente sabe que ele é igual ao limite de x tendendo a zero do seno hiperbólico de x sobre x, que também é 1. E a gente já calculou esse limite como questão. Então, eu acho que tem necessidade de a gente refazer esse item, entendeu? Já, você deve ter a anotação. Isso daí, né? Eu fiz uma tabelinha aqui no meu caderno depois de uma aula dos ótimo, dos perfeito. notáveis mais importantes, aí já estou sabendo, né, maioria. Perfeito. E a gente sabe também o seguinte, que existe o limite de x tendendo a zero da tangente de x sobre x, que também tende a 1. Tende a 1. E já a termo de só explicando,
O mesmo acontece para quem? Para a tangente hiperbólica de x. Tudo demonstrado em questões anteriores. Feito isso, e eu vou querer reduzir as minhas expressões aos menores valores, certo? O que eu vou fazer é o seguinte: nesse caso daqui, tem como eu aplicar os meus limites fundamentais. Ora, se eu vou aplicar os meus limites fundamentais, eu vou pegar a minha expressão aqui, ó, e agora eu vou transformar a função no limite. Vou botar de volta em vermelho. Eu vou botar limite de x tendendo a zero de f de x, que vai ser igual ao limite de x tendendo a zero do seno hiperbólico de x mais o limite de x tendendo a zero da tangente de x. Ora, quem é que eu vou transformar aqui agora, Renato? O que é que falta para mim resolver o meu problema? Para mim atingir os meus limites fundamentais. Aqui. O x sobre o x. Aí você multiplica então, x sobre x. Eu vou dividir e multiplicar o x, certo? Já vou escrever esse termo daqui fora do limite, certo? Fora do limite. O mesmo a gente vai fazer para tangente. Lembrando que x sobre x é igual a 1, né? Então, a gente pode fazer essa transformação. Ora, quando eu aplico esse limite aqui, ó, o que é que eu vou obter aqui? 1 e 1. Então, vai ficar x mais x. 1 e 1. Sobrou quem para mim aqui? X mais x. Limite de x tendendo a zero de f de x vai ser igual ao limite de x tendendo a zero de 2x. Aí agora eu lhe pergunto, na função 2x, quem é que está dominando o limite? O 2x. O 2x. Então, a minha menor função que eu posso reduzir nesse caso é o próprio 2x. É bem simples essas questões de fazer, não tem dificuldade nenhuma, certo? Opa. Deu para entender o que a gente está fazendo? Tranquilo, né? Se quiser já pegando a mais complexa já, porque essas realmente são muito fáceis mesmo. Mas não tem questão de complexidade. Todas as questões são nesse embalo. Ele só quer que você reduza. Vamos continuar fazendo nesse ritmo aqui, certo? Beleza. Vamos lá. Aqui a letra C. Na letra C, eu tenho o meu f de x. Olha só. O meu f de x é igual a 2x ao quadrado mais x. E o meu x tende ao infinito. Olha só. Aquilo que eu já falei para você antes. Se eu tenho um polinômio e ele tem limite assintótico, obviamente o meu polinômio ele vai tender para onde? Ou para zero, quando o meu x tender a zero, ou para infinito. O que interessa para a gente é saber qual é a menor propriedade que a gente vai poder pegar, certo? Aí vamos lá. Fazendo aqui. Sim, pronto. Aplicando o limite. Limite de x tendendo ao infinito de quem? De 2x ao quadrado, já botando direto na expressão, mais x. Eu pergunto a você aqui, Renato, nesse caso. Nesse caso, é o 2x ao quadrado que domina, porque tende ao infinito. Exatamente. Essa parte da função daqui, ela vai crescer muito mais do que essa. Então, se eu quero reduzir a menor expressão possível, eu vou pegar, nesse caso, quem é maior, que vai ser quem? Que vai ser o 2x ao quadrado. Certo? Então, eu reduzi a expressão 2x ao quadrado mais x a menor possível para aquele limite. Quando foi para zero, a gente acabou pegando o x, porque ele era menor que dava para ser, e nesse caso, 2x ao quadrado, a gente acabou pegando, para o infinito, acabou pegando 2x ao quadrado.
certo? Vamos lá. O item letra D, ele dá o seguinte, ó. Limite de x tendendo ao cubo. Não, minto, perdão. Peraí. Ainda dá para fazer mais um. O meu f de x é igual a x ao cubo menos o log de x. E o meu x ele vai tender ao infinito. E aí, Renato? Vamos lá. Você, fala para mim como é que você faria essa. Essa aqui também tá bem de cara, né? Porque igual da última que a gente estava falando do infinito, o x ao cubo cresce muito mais, então ele é dominante, né? Então é óbvio isso daí, né? Eu tenho como reduzir a minha expressão no meu logaritmo de x a algum limite fundamental? Talvez se botasse... Não tem não. Não tem, porque se... não. E se fosse 1 sobre x, teria como fazer? Logaritmo de 1 sobre x? Sim. Eu assim, ia impor que 1 sobre x é igual a y, né? Igual a t, não sei. E ia dividir tudo por... Ia multiplicar e dividir por t sobre t. Daria para fazer... deixa eu ver. Ainda ficaria faltando 1. Ia ficar faltando 1, né? Ainda ficaria faltando 1. Então não dá pra fazer. Então, ele não iria nunca para o zero. Nem se você fizesse aquela negócio de se fazer mais e menos 1? Mais e menos 1? Ah, não. Mas aí o mais e menos 1, você teria que estar fora do logaritmo. Certo? Se fosse, por exemplo, quando a gente tinha uma função, você tem um cosseno de x lá, certo? Uhum. Aí você quer aplicar o limite fundamental. Aí você tem uma outra expressão lá, e você podia fazer o seguinte, ó, eu então vou dizer que isso aqui é 1, certo? Uhum. Menos 1 mais cosseno de x mais 1. Por quê? Eu vou pegar esse pedaço daqui e vou transformar na minha expressão, que ficaria menos 1 de 1 menos o cosseno de x, certo? Mais o 1 que está aqui fora, e aí eu transformaria essa expressão do cosseno. Mas você estaria... Aqui você está dentro é o argumento do logaritmo, aí você já não tem como você fazer essa soma, essa subtração. Você não teria como eliminar depois, entendeu? É verdade. Então, resolvendo. E no fim das contas, fazendo isso... Não, pronto, é isso mesmo, certo? Então, nesse caso daqui, você está certo. Mas, de cara, é o seguinte, como não tenho como reduzir... Deixa eu só apagar aqui. Como eu não tenho como reduzir a expressão, o que é que acontece? Eu vou aplicar o limite, né? O limite de x tendendo ao infinito de x ao cubo menos o limite de x tendendo ao infinito do log de x. Novamente, você já falou, essa expressão daqui ela vai crescer muito mais rápido do que essa, tornando essa daqui não necessária para a expressão. Então, isso daqui diz para a gente que, se a gente quiser reduzir ela, a gente aproxima ela de x ao cubo. X ao cubo. Tá claro. Eu vou paralisar a aula aqui, que vai encerrar o tempo, e eu vou mandar o link de novo para você, tá bom? Beleza.